uma das grandes preocupações de Marx foi isolar a sua doutrina, ou distingui-la, de todas aquelas outras doutrinas de finalidade igualmente socialista, com preocupação no bem-estar do proletariado, etc., né, que o antecederam na história ou que ainda estavam vigindo na época em que ele escreveu os seus textos, os seus livros. É o caso, por exemplo, de Robert Owen, né, de Louis Blanc, de Saint-Simon, Fourier, e outros autores que ele chama pejorativamente de utópicos, como se esses outros pensadores que também estavam pensando e propondo ideias ou hipóteses para a solução do problema da classe operária não tivessem, logo de princípio, logo de partida, nenhum acréscimo a fazer à luta da classe operária. Apenas, é claro, a doutrina dele, de Marx, que por isso foi chamada por ele próprio, né, Marx, de científica, porque na época que Marx escreveu tanto o Manifesto como o Capital e as outras obras dele, né, estava muito em voga na Europa aquela ideia de que a ciência experimental, o conhecimento científico, né, desvinculado da filosofia, mais ligado aos métodos experimentais, etc., tinha chegado naquela época a fase última do conhecimento. Não havia mais nada ou quase nada para descobrir. O essencial do conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas, já tinha sido descoberto ou estava em fase de conclusão. Portanto, ser científico, né, era ser absolutamente verdadeiro, né, dar realmente a palavra final sobre o assunto, e era um termo que em si trazia uma grande dose de misticismo, até, por incrível que pareça, né? Mas só que o Marx ignorou um fato básico do conceito de ciências, né? É que a ciência se faz a partir de hipóteses que são provadas, são experimentadas, são testadas, né? E se confirmadas, elas permanecem, mas sempre permanecem provisoriamente até que uma nova descoberta, uma nova formulação sobre aquela determinada área do conhecimento vem e a desloca do seu papel de hipótese diretriz e lança outras hipóteses, e assim a ciência vai se renovando. A ciência passa por um processo contínuo de renovação. Como muito bem falou um amigo meu, um grande educador, Lauro de Oliveira Lima, né? A ciência é um cemitério de ideias. Quer dizer, são hipóteses que se sucedem umas às outras, que num determinado momento têm grande força, parecem ser altamente prováveis e de repente no momento seguinte se tornam completamente obsoletas e precisam ser substituídas. Da mesma forma, deveria acontecer, é claro, se o marxismo se propõe como uma ciência, com as doutrinas de Marx. Só que não é isso que a gente vê que acontece, né? Há sempre um apego tremendo àquilo que Marx diz. Os marxistas até hoje fazem questão de citar Marx literalmente. Quem lê um livro de um autor marxista vê lá em diversas etapas do seu arrazoado, da sua argumentação, a preocupação que ele tem de se fundamentar em Marx, e naqueles clássicos do marxismo, dos primeiros anos do marxismo, né? Como que para dizer, olha, eu estou seguindo a doutrina de Marx. A preocupação dos marxistas é a doutrina de Marx continua absolutamente certa e verdadeira até os dias de hoje. E isso não é ciência, me desculpem, isso é religião, isso é filosofia, assim, no sentido de que é uma ideia, é uma proposta que um grupo segue e defende com ardor, mas que não tem nenhum fundamento científico, uma vez que a ciência é necessariamente mudança, a ciência é necessariamente provisória. Quando você tem uma determinada formulação sobre a sociedade, sobre o mundo, que seja, que se pretende permanente, você acabou com a ciência. Você, na verdade, já está, como eu disse antes, no domínio da religião até. E de uma religião que pode se tornar até bastante fanática, como às vezes a gente observa. Inclusive, ao citar Marx, essa preocupação em citar Marx tão literalmente, era típica, por exemplo, dos teólogos medievais,
que pretendiam estar seguindo no seu arrazoado, na sua argumentação, rigorosamente a mensagem bíblica, por exemplo, né, a qual você não pode se desviar porque é uma revelação de ordem superior, a não ser que os marxistas suponham que a hipótese de Marx, que tudo aquilo que Marx escreveu, analisou sobre a sociedade do seu tempo e os desdobramentos dos fatos sociais da sua época, as suas profecias, são conteúdo revelado. Agora só tem que explicar foi revelado por quem. Ou explicar o que é que eles podem acrescentar, né, que serve para provar que Marx é um ser semidivino. Fora isso, não há ciência aí. O marxismo é uma teoria, nos meios acadêmicos mais considerados, uma teoria obsoleta. Uma teoria que não responde mais a nada. Mas os marxistas têm todo o direito de acreditar nisso e continuar. Mas se querem dizer que o marxismo é uma ciência, eles têm que se submeter à crítica e ao crivo dos cientistas. Eles vão receber sempre muitas críticas por causa disso, enquanto a gente tiver paciência para criticar esse tipo de coisa que é absurda. Uma outra coisa também que acontece no pensamento de Marx é aquela fixação que eles têm com a história, de dizer que o seu processo é histórico. E nesse sentido, Marx fez uma grande propaganda da história, e por muitos autores ele é considerado como um dos caras que fez um acréscimo muito importante no estudo da ciência e das teorias de uma maneira geral, ao colocá-las principalmente sob o aspecto histórico, ao colocar toda a sua argumentação sob a ótica de um desenvolvimento histórico. Mas reconheçamos que a sua forma de apresentar a história é simplesmente catastrófica, porque ele fala, né, da inevitabilidade a partir de um determinado momento da história do mundo, né. Ele cria então aquela ideia da inevitabilidade das classes e da luta de classe. Ou seja, e ele dá, inclusive, a essas classes, né, uma estabilidade que é esquisita, que é estranha, que não existe, pelo menos desde que o capitalismo começou a se tornar um sistema econômico preponderante, né, porque enquanto havia a nobreza, o clero, o servo, você tinha uma certa estabilidade entre classes na Europa durante aquele período medieval. Mas depois que na verdade não eram classes, né? Não se chamavam classes, se chamavam estamentos. Mas depois que surgiu o sistema capitalista, as classes aparecem, mas aparecem de uma forma muito dinâmica. Você não nasce e morre mais como antigamente, no tempo do estamento, na mesma classe social. Antes você está constantemente mudando de classe. Então as classes se tornam muito provisórias, se tornam assim muito dinâmicas. Não dá mais para você colocar uma camisa de força e dizer tal classe é assim, tal classe é assado. Mas ele diz, olha, existe ao longo da história da humanidade um fio condutor que nos liga, nós aqui do século XXI, lá à antiguidade mais remota, que é a luta de classes. A luta de classes é o motor da história. Essa luta de classes acontece por quê? Porque existe uma coisa na natureza humana que se repete rigorosamente ao longo desses milênios, que é o quê? O desejo de possuir sempre mais da parte dos opressores, bem entendido, e esse desejo perpassa todas as classes sociais. Os patrícios romanos, o senhor feudal e agora o empresário capitalista. Ou seja, nada muda, na verdade nada muda na história, porque o essencial da história é a relação entre as classes. E essa relação é eternamente permeada pela luta de classes, por conta principalmente do aspecto da propriedade privada. Um grupo querendo se apropriar da maior quantidade possível de propriedade privada, ou se apropriar da maior parte possível de riquezas, em detrimento de um outro grupo. Ou seja, esse fio é permanente e não muda. Então, na verdade, não há história. Porque o que você tem aí é um anacronismo, é um movimento que se repete ano a ano através dos milênios. Então é como se você tivesse, por exemplo, a mesma peça teatral representada pelos mesmos atores, só que vestindo trajes diferentes em cenários diferentes. Então as mudanças são apenas periféricas, secundárias, circunstanciais. No fundo, o fio condutor está lá, é o mesmo, a luta de classes,
né? E ela vai se repetir até o momento em que o proletariado vai tomar o poder e vai acabar com a luta de classes e vai levar o mundo ao paraíso terrestre, ao final dos milênios, do milênio. Aí voltamos à questão do milenarismo lá, que nós antes falamos, né? Então, tudo isso tudo isso, vocês podem ver, é uma negação clara da história. Não há uma mudança qualitativa na evolução das sociedades humanas. Tudo está sempre se repetindo. Isso é uma visão cíclica da sociedade. Mudam as classes sociais, mas o esquema geral, que é a exploração de uma classe por outra e, consequentemente, a luta de classe, continuam lá, permanecem, se acirram, mudam. As mudanças que ocorrem são de natureza meramente periféricas. Ele diz que não é, e garante que no final das contas o proletariado ganha. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que o fio condutor da história permanece inalterado. Então, no final, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que no final da sociedade, na passagem do socialismo para o capitalismo, do socialismo para o comunismo, desculpem, você vai sair de uma sociedade onde cada um recebe de acordo com a sua capacidade, para uma sociedade onde cada um recebe de acordo com as suas necessidades. Agora, recebe de quem? Quem é que vai nos dar ou nos pagar de acordo com a nossa capacidade ou de acordo com a nossa necessidade? Os patrões não vão existir mais, eles vão se acabar. O Estado também não existirá mais. Estamos agora numa sociedade comunista. A comunidade é que vai definir qual é a minha necessidade, qual é a minha capacidade, qual é a minha necessidade, com base em que a sociedade ou essa comunidade em que eu vivo vai poder definir isso. O único núcleo comunitário que existe que pode me definir alguma coisa talvez seja a minha família, mas nem minha família me conhece plenamente, a ponto de dizer que eu mereço mais ou menos que um irmão meu, por exemplo. Então, isso aí pressupõe, essa ideia que seria o coroamento do pensamento marxista, ou da profecia marxista, supõe necessariamente que os seres humanos são todos absolutamente iguais. Nós somos máquinas ou animais que pensam exatamente iguais, que têm exatamente as mesmas necessidades. Ora, isso não se sustenta. Não é assim que a coisa é. A negação da individualidade arrasta necessariamente o marxismo para a sua derrocada final. A sua proposta final simplesmente não tem nenhum sentido. Fora essa ideia que eu falei do ser humano ser uma máquina ou um animal absolutamente irracional com necessidade, só com necessidades específicas exatamente iguais, sem nenhum desejo. Não existe a subjetividade. É verdade isso? Por fim, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, o marxismo, ao longo desses 170 anos, ele foi bem sucedido apenas numa coisa: na universalização do ódio de classes, sem poder apresentar nenhuma solução razoável para isso. A única coisa que o marxismo pode oferecer, é o caos, porque a sua teoria, a sua hipótese de trabalho não tem nenhum fundamento, não tem nem lógica. E não é de admirar, portanto, que boa parte dos marxistas se dediquem hoje principalmente a destruir a classe, a destruir a sociedade capitalista, supostamente burguesa, né? Sem ter nada com o que apresentar, exceto a velha cantilena da intervenção do Estado, que no final das contas vai beneficiar apenas uma plutocracia de burocratas. Muito obrigado.